eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 9. Nós vamos discorrer sobre esse capítulo. E há algumas verdades interessantes que podem trazer respostas profundas e poderosas para a sua vida nessa noite. Podem trazer respostas que vão te alinhar com os céus, te alinhar com o coração de Deus, para que você entenda. E olha para mim, antes da gente ler o texto, há uma verdade que nós carregamos dentro das igrejas, há uma verdade sobre todas as igrejas, é que existe dentro da igreja pessoas que ainda estão aprisionadas em algumas áreas das suas vidas. Pessoas que já se converteram a Jesus, que já declararam Jesus como Senhor da vida deles. Pessoas que já estão caminhando com Deus já há alguns anos, talvez 10, 20, 50 anos. Mas que ainda carregam em si mesmas algumas prisões. Carregam em si mesmas algumas situações. E às vezes são pessoas bem-sucedidas dentro da igreja, mas não são bem-sucedidas dentro do casamento, dentro do lar, como pai, como esposo, como esposa, como família. São bem-sucedidas dentro de casa, como pai, como esposo, como esposa, como filho, mas não são bem-sucedidas no trabalho, vivem tendo problemas aonde trabalham. Ou pessoas que são bem-sucedidas no trabalho e em casa, mas não conseguem romper dentro da igreja, não conseguem viver uma vida com Deus e sempre estão se distanciando do Senhor, não conseguem ter uma vida alinhada com o coração de Deus. E isso é sinal de que existem algumas áreas da nossa vida que ainda estão amarradas, presas, aprisionadas de alguma forma, em algum aspecto. E o livro de 2 Reis, o capítulo de 2... Vai colocar aqui o capítulo, Igor? Vai não? Então mantenha sua Bíblia aberta. O capítulo de 2 Reis mostra um momento muito interessante da história de Israel. A gente não vai ler todo o capítulo, porque senão nós vamos demorar muito aqui. Mas eu vou te chamar a atenção para alguns versículos, então mantenha a Bíblia aberta e depois você lê em casa também. Mas conta a história de Jeú sendo consagrado rei sobre Israel. 2 Reis, capítulo 9. E começa o texto dizendo assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vai a Remote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Olha para mim. Esse momento é o momento em que Deus usa o profeta. Eliseu, ele chama um dos seus discípulos, dos discípulos dos profetas. Ele fala: você vai até Jeú agora e você vai ungir Jeú rei sobre Israel. E aí quando esse profeta chega, ele está no meio de um monte de gente, o profeta chama ele e diz: eu preciso falar com você, mas eu preciso falar com você sozinho. Só eu e você. E aí ele chama Jeú para um lugar separado, ele fecha a porta e ele unge a Jeú e ele diz assim: assim diz o Senhor. Ele dá uma palavra para Jeú e ele diz: assim diz o Senhor, você vai reinar sobre Israel. Aquele homem recebe aquela palavra. Jeú era um comandante do exército, era um homem forte e valente. Ele recebe aquela palavra. E agora ele começa a se mover por aquela palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus tem falado isso, e o que eu tenho falado, às vezes usando textos diferentes, versículos diferentes, histórias diferentes, mas a palavra é a mesma. Nós precisamos entender que a igreja precisa se mover por uma palavra. Se você não tem uma palavra com que você se move por ela, você vai ficar perdido em meio à igreja. Há uma frase que diz que quem não sabe onde chegar tá bom. Quem não sabe onde chegar tá bom. Se eu não tenho um alvo, se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não sei o que eu carrego dentro de mim, se eu não sei para onde eu estou sendo movido, para onde eu estou sendo levado, qualquer lugar que eu chegar está bom. E muitas vezes esse lugar que está bom não é bom, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte.
Existem lugares que eu chego, existem lugares que eu alcanço e que eu me dou por satisfeito, mas Deus não tem nada a ver com esse lugar. Eu preciso começar a repensar e olhar para a minha vida lá atrás e perguntar para mim mesmo qual é a palavra que eu carrego dentro de mim. Jeú, ele recebe uma palavra, ele recebe dizendo, olha, você é agora rei, eu estou te ungindo, assim diz o Senhor, eu estou ungindo você, rei sobre Israel. Agora escute, sobre toda palavra que Deus nos dá, Ele também dá uma série de outras situações, de outras palavras, dizendo, olha, agora eu vou te falar quais são as palavras que vão te conduzir à palavra que você carrega. Eu vou dizer de novo para você entender. Quando Deus me dá uma palavra, Ele me dá uma outra gama de palavras, dizendo, são essas outras palavras que vão te mover para o lugar da palavra principal. A palavra principal para Jeú é, você agora é rei sobre Israel. Eu te unjo rei sobre a nação. Essa era a palavra principal. Ele se apropria disso, ele assume isso. E agora ele recebe algumas outras palavras, olha só. Deixa eu ver aqui, Jeú levanta. Versículo 7, versículo 6. Jeú levantou-se, entrou na casa, então o jovem profeta derramou o óleo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo você, rei sobre Israel. Essa é a palavra principal. Já no versículo 7, Deus começa a falar outras coisas e diz, você dará fim à família de Acabe, seu senhor. Ponto. Deus dá uma direção para ele, olha, eu te unjo rei, mas para que você chegue nesse lugar, você tem que dar cabo de toda a família de Acabe. Assim eu vingarei o sangue dos meus servos, o profeta, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei de Jeroboão, filho de Nebate, e Abaasa, filho de Aías. Deus vai dizendo para ele o que vai acontecer. E ele fala no versículo 10 assim, olha, e Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Então escute, olha para mim, a Bíblia diz que Deus dá uma palavra para Jeú e diz, você agora é rei sobre Israel, mas, eu me lembro quando Paulo está falando, se não me falha a memória agora para Timóteo, dizendo, olha, quem almeja o episcopado, excelente coisa almeja, porém, seja esposo de uma só mulher, não seja dado ao vinho, e aí outros conselhos virão. Sempre quando eu carrego uma palavra e eu vejo que muitas pessoas, e eu conheço pessoas que um dia receberam uma palavra profética do Senhor, que receberam uma promessa do Senhor e abraçaram aquela promessa, mas esqueceram dos contextos daquela promessa, esqueceram das palavras que rodeavam aquela palavra, esqueceram que por trás de cada promessa há um si. Esqueceram que por trás de cada palavra profética há uma condição. Olha, para eu alcançar um lugar, eu preciso então trilhar o caminho. Há uma palavra, quando Deus diz, olha, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que vivas. A bênção está diante de mim, mas eu preciso fazer uma escolha. O caminho certo está aí. Mas eu preciso escolher andar por esse caminho, eu preciso decidir a minha vida, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso deixar o meu caráter ser moldado e transformado para alcançar aquilo que Deus tem para mim. E talvez essa seja a grande resposta, porque muitos não alcançam aquilo que Deus tem para eles. Porque esqueceram das palavras que vieram acopladas à palavra principal. Escute isso. Jeú então recebe essa palavra e ele sai, e ele começa a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele vai em direção à promessa do Senhor. Agora escute, nesse momento Acabe já havia sido morto por uma flecha que havia sido lançada ao léu. Ele é morto, ele sangra em cima da sua charrete até morrer. Luta ainda um pouco, mas ele morre.
E agora Jeú vai com seus guerreiros e ele mata todos os homens da descendência de Acabe, servos, filhos e escravos, todos são mortos. E ele vai em direção a uma cidade chamada Jezreel. Diga comigo, Jezreel. Jezreel era onde Acabe e Jezabel tinha montado as estruturas do seu governo. Quando eles assumem o governo, eles transportam o palácio, o lugar de governo, para essa cidade chamada Jezreel, que no hebraico significa o Deus que semeia, o Deus que espalha. E agora eles governam Israel a partir dessa cidade chamada Jezreel. Calma que você vai entender, eu estou tentando te explicar o contexto histórico para você entender onde Deus quer nos levar nessa noite. Agora Jeú, ele chega nessa cidade, lá no versículo 30. Vai lá para o versículo 30 aí com a sua Bíblia. Depois que Jeú passa e mata todo mundo. Agora tem aqui, ó, tá vendo? Então você pode acompanhar pelo telão se você quiser. Em seguida, ou seja, depois de matar todos os homens, de guerrear e de ganhar todas as guerras que estavam dispostas ali, que estavam de frente a ele, entenda, para você chegar onde Deus tem para você, você vai passar por guerras, você vai enfrentar lutas, você vai passar por tribulações. É por isso que a Bíblia diz, e Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, que não se alegrava só nas bênçãos, só naquilo que parecia ser bom, mas também se alegrava nas tribulações, porque elas geravam nele a paciência, e a paciência dava para ele um caráter aprovado, e esse caráter levava a um lugar de esperança. E ele diz no versículo 5, e a esperança não me decepciona, porque Deus derramou o seu Espírito em nós, o seu amor em nós, pelo Espírito que nos foi outorgado. Aleluia. Então você precisa entender, querido, porque há uma farsa, uma mentira, dizendo, não, vem para a igreja, que vai acabar tudo. Não vai. A única diferença é que as lutas que você tinha, você vai continuar tendo, mas agora você vai enfrentá-las no Senhor. Agora você vai ter garantia no seu coração, a esperança, a certeza de que vai dar certo, porque você está lutando com Ele, e Ele é o seu general de guerra. E se você não sabe, os generais, eles vão à frente da guerra. Ele está lá lutando por você. Essa é a diferença. Aí no versículo 30... diz assim, em seguida entrou Jeú em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando em uma janela do palácio. Escuta isso, pode deixar o texto aí. Quando Jeú está indo assumir o trono de Israel, se você olhar na história lá atrás, a casa de Davi, o lugar do trono de Davi havia sido estabelecido num lugar chamado Hebrom, a cidade de Davi. E se você voltar um pouco mais atrás na história, você vai ver que a cidade de Davi era exatamente o lugar onde Josué e Caleb assumem, quando eles entram na terra prometida, que Josué pergunta para Caleb, qual a terra que você quer, Caleb? E ele fala, eu quero as montanhas. Ele recebe uma palavra profética com 45 anos. Com 40 anos, e aos 85 anos agora, ele está tomando posse da terra, daquelas pessoas que saíram do Egito. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. E quando ele assume esse lugar, Josué, que agora está governando sobre o povo, pergunta para ele, onde é o lugar que você quer? E ele diz, há 45 anos atrás, Moisés me fez uma promessa. Ele mandou que eu escolhesse o lugar que eu queria, e eu escolhi Hebrom, eu escolhi as montanhas. E eu quero esse lugar. Esse lugar que ele escolhe, mais tarde é escolhido por Davi para estabelecer o trono de Davi, o palácio, o lugar da casa dele, chamada agora cidade de Davi. E desse lugar Davi inicia um governo bendito sobre a nação de Israel. E aí você sabe da história, depois ela se separa, se torna Judá, Israel, e agora a gente está falando de Israel. Israel é a parte que depois é dissipada. Mas nesse momento, Jeú, ele não vai para a cidade de Davi. Ele não vai para o lugar de onde Judá estava sendo governado. Ele vai para Jezreel, o lugar aonde Jezabel, agora Acabe está morto, o filho de Jezabel está governando.
Mas Jezabel era aquela manipuladora, ela manipulava Acabe, agora ela manipula o seu filho, ela governa todas as coisas. Na verdade, alguém, esqueci o nome dele agora, se alguém lembrar me ajuda, que assume o governo porque eles não tinham filhos, se não me falha a memória. Talvez eu esteja enganado na história, mas se não me falha, é isso mesmo. É isso mesmo, não é, Gilmar? Me ajuda. Acabe e Jezabel parece que não tinham filhos, e quem assume o governo é uma outra pessoa. Ixi, depois você confere lá na Bíblia. Mas ele assume esse governo, mas ele é manipulado por Jezabel. Jezabel fala de estruturas de manipulação. Eu confesso para você que tem tanta coisa que Deus está me falando nesse capítulo 9 de 2 Reis, que eu não vou dar conta de passar tudo para vocês aqui. Mas eu quero passar pelo menos uma ideia principal para que você entenda onde Deus quer nos levar. Ele não vai para outro lugar, senão para Jezreel, o lugar onde estava estabelecida Jezabel, o palácio de Jezabel, de onde ela governava Israel. Como eu disse para você, Jezabel representa estruturas de manipulação, governos malditos que foram estabelecidos sobre a nossa vida. Jezabel fala de estruturas que governam áreas da nossa vida e que nós deixamos que essas áreas sejam governadas por ela. Mas Jeú é o homem de Deus que Deus escolheu e ungiu para destronar Jezabel. E quando ele chega nesse lugar, versículo 31, pode deixar o texto aí. 31. Tem aí todo o texto ou não? 31. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vais, Enri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos, Jeú ergue os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Escute, em outra tradução, a palavra funcionários ali são os eunucos. Todo esse texto tem uma revelação tremenda de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, pelo amor de Deus. Aquilo que você não entender, você anota na célula, você vai perguntar para o seu líder de célula e ele vai te explicar. Quando Jeú entra dentro da cidade, que ele olha, Jezabel está da janela do palácio, lá em cima. Ela está rodeada de homens. Quem eram esses homens? Os seus funcionários. Quem eram os seus funcionários? Os eunucos. E quem eram os eunucos? Eram homens fortes, guerreiros de outros exércitos, que haviam sido trazidos como escravos para Israel, nas suas guerras, quando Israel ia à guerra. O exército que ele derrotava, ele pegava os homens mais fortes, traziam para o governo. Isso era um padrão das conquistas dos reis. E eles pegavam aqueles homens mais poderosos e castravam aqueles homens. Eles eram literalmente capados, porque agora eles passariam a ser funcionários da rainha, eles cuidariam da rainha. Então, para que eles não mantivessem relações sexuais com a rainha, o rei mandava castrá-los, por isso eles eram considerados e chamados de eunucos. Preste atenção, querido, aqueles homens que estão do lado de Jezabel, são homens que eram guerreiros poderosos, mas que agora estavam escravizados e castrados. Toda vez que a gente fala de castração, a gente fala exatamente de fertilidade, da possibilidade de ver as coisas acontecerem na nossa vida, da possibilidade de avançar em áreas da nossa vida. Áreas que foram castradas em nós, são áreas que foram interrompidas da sua fertilidade. Um casamento que foi destruído é um casamento que foi castrado. Uma vida profissional que foi interrompida é uma vida profissional que foi castrada. Um ministério que foi tolhido de alguma forma é um ministério que foi castrado. A infertilidade alcançou esse ministério. Todas as áreas, a área financeira que foi a bancarrota é uma área que foi castrada. Então esses eunucos, esses funcionários de Jezabel, representam áreas da nossa vida que foram castradas, que eram áreas que tinham tudo para dar certo, porque eram áreas fortes e poderosas, e a gente acreditava que ia dar muito certo, mas que por um momento, em um momento de guerra, elas foram tomadas por guerra, e elas foram castradas, foram interrompidas. E a minha pergunta para você nessa noite: quais são as áreas da sua vida que estão castradas? Quais são as áreas da sua vida que foram interrompidas? Quais são as áreas da sua vida que foram tolhidas? Quais são as áreas da sua vida que não avançam porque você, em algum momento, foi tomado em uma guerra, em um problema, em uma confusão, e agora você parou nessa área? Você já parou para pensar sobre isso?
Você já parou para pensar quais são as áreas da sua vida que estão interrompidas? Querido, deixa eu te falar uma coisa, esse lance de vir à igreja e dar glória a Deus e aleluia, isso é só uma fantasia. Por muitos anos nós fomos sido cheios. Estou tentando achar uma palavra bonita aqui, porque o pessoal tem me cobrado, porque eu falo muito palavra feia no púlpito. Pastora Camila fica me corrigindo. Vocês conhecem a pastora Camila? E aí, áreas da nossa vida que foram interrompidas, que foram bloqueadas. E que eu paro para pensar, e às vezes eu falo assim, não, mas eu estou no Senhor, isso é normal. Como é normal, querido? Eu não posso olhar para o meu Pai, eu não posso olhar para o meu Deus e pensar que Ele quer que áreas da minha vida estejam destruídas, que áreas da minha vida estejam destruídas, destronadas, detonadas. Eu não posso pensar em um Deus que bloqueia as áreas da minha vida, porque Ele não quer que eu avance. Se um filho pedir um pão ao seu pai, será que uma pedra daria? Se pedir a Deus o seu espírito, será que Ele vai dar uma cobra? Não, não vai. Ele vai dar o melhor. O Deus que eu acredito é o Deus que vai te dar o melhor, amém? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos da terra. Isaías 1,19. Se quiserdes, em outra tradução fala, se estiverem dispostos a ouvir e obedecer, comereis os melhores frutos da terra. Então há uma verdade em Deus a respeito daquilo que eu estou vivendo. E a história de Jeú e a história de Jezabel fala muito, sabe por quê? O texto diz que quando ele olha e ele vê os funcionários, os eunucos, os homens que foram castrados, ele diz, quem de vocês está do meu lado? Haviam muitos ali, haviam outros, porque a Bíblia diz 2 ou 3. Essa expressão me traz entendimento que haviam outros. 2 ou 3 olharam para ele, versículo 33. Então Jeú ordenou, joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos e Jeú a atropelou. Por que Jeú não invadiu aquele palácio? Por que ele não foi lá e matou Jezabel com a sua espada? Por que ele mesmo não assumiu isso? Sabe por quê, querido? Porque é uma revelação do coração de Deus para mim e para você. Existem áreas da nossa vida que só nós podemos mudar. Existem coisas em nós que só nós podemos mudar. Não adianta, e pode me criticar se você quiser, mas não adianta você fazer campanha de oração 30, 40, 50 dias e não fazer nada, porque a oração que você está fazendo, ela é um instrumento de Deus para te tirar do lugar onde você está e te mover para um lugar onde Ele quer que você esteja. Tem gente que ora para Deus mudar, sei lá, a condição dela no emprego que ela está. Mas ela não muda o seu comportamento lá dentro da empresa. Ela não quer se tornar um funcionário melhor. Ela não quer chegar mais cedo do que ela chega e sair mais tarde do que ela sai. Mas ela está orando dizendo, Senhor, eu quero tanto aquela promoção, eu quero tanto aquela bênção, eu quero tanto que aquilo aconteça, mas o que você... Mas eu estou orando, tá, mas a sua oração está te levando para onde? Jeú, você agora é rei sobre Israel. Ele não saiu batendo no peito e gritando, agora eu sou rei sobre Israel. Se você ler a história, e nós lemos, ele foi chamado sozinho e falaram para ele, olha, você é agora rei. O discípulo do profeta unge ele rei, e ele sai. Os exércitos, as pessoas que acompanhavam ele, começam a perguntar, o que ele falou, o que ele falou. Ele chama o profeta de doido. Isso aqui falou comigo, meu Deus do céu. O que esse maluco veio falar para você? Sempre é assim, né? Quando o profeta fala alguma coisa absurda, isso é doideira, isso é loucura. O que esse maluco, e quando eles viram para ele, e aí Jeú vira para o seu exército e diz, ele me disse que Deus, o Senhor,
me ungiu rei, ele derramou óleo sobre a minha cabeça. Ele disse que o Senhor estava me ungindo rei sobre Israel. A Bíblia diz que eles pegam um tapete, colocam um tapete na frente de Jeú e mandam ele passar e começam a gritar: Jeú é o nosso rei. Só que Jeú não se apropria daquilo, não assume aquilo dizendo: agora eu sou rei e pronto, agora eu governo e pronto, Deus falou que eu sou rei. Não, a Bíblia diz que ele junta o seu exército e ele vai em direção à cidade de Jezreel, aonde havia um trono colocado. Você já aprendeu que não coloca um rei sobre um lugar sem destituir um outro rei. Ele não poderia assumir o governo de Israel sem destituir a cabeça do governo, que era Jezabel. Deus já falou com a gente sobre os 5 maridos da mulher samaritana e o 6º, que agora não era dela. Por quê? Porque lá em 2 Reis 17 fala que o 6º, que era a adoração ao Senhor, as pessoas adoravam ao Senhor, mas também adoravam outros deuses. Você está entendendo, querido? Quem está entendendo? Pelo menos mais ou menos. Você tem uma palavra de Deus, você tem que ir em direção a ela. Lembra quando Deus tira Israel do Egito e fala para Israel assim: olha, eu tinha um caminho mais rápido para vocês, mas eu não deixei que vocês fossem por esse caminho, porque nesse caminho vocês encontrariam guerreiros, guerras, e eu fiquei com medo de vocês desistirem e voltar para trás. Você quer o caminho mais rápido, sabendo que você vai enfrentar guerras, ou você quer o caminho mais longo? Não vai ter guerra nesse caminho mais longo, mas vai ter deserto. Vai ter que morrer uma geração para que outra assuma. Sabe por que eu não tenho medo de guerra? Porque eu sei quem luta por mim. E ele já disse que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você, querido, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo da guerra. Você não precisa ter medo de lutar, porque você sabe que quem luta por ti é o general. Me lembro do rei, se não me falha a memória, é Josafá. E aí, se não me engano, quem assume o governo de Israel é o filho de Josafá. Ou Jeú é filho de Josafá, né? Ixi, eu misturei as histórias tudo, é tanta história. Depois você lê e você fica sabendo. Mas se não me engano é Josafá ou é Joás, que o exército vem contra ele e Deus abre os olhos dele, e quando ele olha, há um exército de anjos lutando a favor dele. Quem é? Qual é o rei que fez? Josafá, não é? Querido, deixa eu te falar, você não está sozinho nessa guerra, por isso você não precisa ter medo dela. Você não vai dizer amém por isso? Você está com medo de quê? Jeú, ele vai em direção à palavra do Senhor. Jeú, ele vai em direção àquilo que Deus havia dito para ele. Deus falou para ele: você vai reinar em Israel. E ele fala: então se eu vou reinar em Israel, eu preciso ir lá e destituir o governo de Israel para assumir esse lugar. Se Deus falou algo com você, querido, você precisa ir em direção àquilo que Deus falou com você. E escute, tem coisas que ninguém vai fazer por você, você tem que fazer por si mesmo. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vai te exaltar. Ei! Tem coisas que só você pode fazer por você. Você está entendendo isso, querido? Jeú vira: quem está comigo derruba essa mulher, destrona ela, joga ela daí de cima. Eu não vou falar com você sobre o sangue na parede e no cavalo, esse foi para quinta-feira. Você vai ficar na curiosidade, quem não vê quinta. Mas entenda isso, querido. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ler a história de Jeú, você continuar lendo, você vai ver que Jeú pisou na bola. Ele derruba os altares a Baal que Acabe tinha levantado, mas ele não faz totalmente aquilo que deveria ser feito. E aí no versículo, deixa eu ver qual versículo. Versículo 34.
Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha de rei. Havia uma honra para os filhos de rei, havia uma honra para os reis, para as rainhas. Eles eram sepultados em um lugar específico. Só que se você ler, quando Deus manda Jeú ir até lá, ele diz: não sepulte Jezabel. Quando Deus manda Jeú matar, assumir o trono de Israel e matar todos os homens, ele diz: você não precisa tocar em Jezabel. Não a sepulte, ela não terá sepultamento, ela não vai receber essa honra. E aqui no texto diz que Jeú pede então, manda os seus soldados ir lá e sepultarem Jezabel. Versículo 35. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpra-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados, por isso Jezreel, o Senhor que espalha, serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Olha para mim, deixa eu te falar o que o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra. Quando Jeú vê Jezabel morta, ele percebe agora que aquela que governava, aquela que sentava no trono sobre Israel já não existia mais. Ele então começa a festejar. A Bíblia diz que ele come e bebe. Ele vai festejar. E no meio dessa festa ele diz: vai lá e sepultem Jezabel. Mas como ele mesmo declara, havia uma palavra dita lá atrás pelo profeta Elias, dizendo que Jezabel não seria sepultada, mas ao contrário, o seu corpo, os seus restos seriam espalhados sobre a terra de Jezreel. E aí o Senhor me falou algo muito poderoso a esse respeito, e eu quero terminar com essa palavra. Na nossa vida, na nossa história, tem áreas que foram e que porventura, talvez ainda hoje, estejam sob o governo da sua vida. Jezabel representa esse governo maldito sobre áreas da nossa vida. Até aí você entendeu? Amém? A Bíblia diz que esse símbolo desse governo não seria enterrado, não seria sepultado, mas ao contrário, seus restos mortais seriam espalhados sobre essa terra. E quando eu estava lendo isso hoje à tarde, quando eu estava meditando um pouco mais nesse texto, o Senhor falou algo tremendo ao meu coração. Ele disse que existem áreas da nossa vida que nós vamos destronar o governo, nós vamos arrancar o governo, mas que esse símbolo de governo, ele vai ser espalhado sobre aquela terra, sobre aquela área das nossas vidas. Escute, os restos mortais, eu vou tentar explicar isso para você, eu estou tentando compartilhar aquilo que está aqui dentro. Não está fácil não, querido. Os restos mortais de Jezabel foram espalhados sobre aquela terra. Entenda, Jezreel representa áreas da nossa vida. Jezabel representa o governo maldito sobre essas áreas, amém? Vocês entenderam? Pergunta para quem está do seu lado aí, você entendeu o que o pastor falou? Tem alguém que não entendeu? Só que a Bíblia diz que havia uma palavra profética liberada sobre Elias, dizendo que Jezabel não seria sepultada, ou seja, o seu corpo não seria retirado daquele lugar e plantado em um outro lugar, mas que ela seria plantada exatamente naquela terra. Os seus restos mortais, e depois a gente vai falar sobre o crânio, sobre as mãos, sobre os pés, sobre o cabelo, sobre ela na janela. Meu Deus do céu, tem um monte de coisa nesse texto aqui. Eu queria que se você chegasse em casa e tirasse um tempo com Deus, entrasse para o seu quarto, fechasse a porta, começasse a ler e falasse: Espírito Santo, me revela o que está por trás desse texto. Eu acredito que tem verdades profundas para a sua vida, para a minha vida aqui nesse capítulo 9 de 2 Reis. Mas quando pega Jezabel e espalha o seu corpo sobre aquela terra,
O Senhor me falava que existem áreas da nossa vida que nós não vamos enterrar aquilo que simboliza o governo maldito. Ele vai estar lá o tempo todo. O meu papel é não deixar que ela se levante e governe de novo as nossas vidas. E aí eu entendo porque Jesus falou que tem um fardo. Jesus não falou, olha, me dá o teu fardo pesado e você nunca mais terá fardo. Ele fala, me dá o teu pesado e eu te darei um fardo leve e suave. É por isso que a Bíblia declara de forma muito clara que ainda há um preço a ser pago, ainda há uma cruz para ser carregada. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que a Bíblia diz que não é fácil servir a Jesus. Olha, tem que negar a si mesmo. Ser discípulo tem que abrir mão de um monte de coisa, tem que ter renúncia. Há um preço a ser pago, há uma cruz a ser carregada. E aí o Senhor me falava exatamente isso. Olha, David, tem áreas da sua vida que não pense que você vai desgovernar, que você vai tirar o governo, vai excluir e pronto, e acabou. Não. E aí eu me lembrei de Paulo orando, dizendo, Senhor, tira esse espinho da minha carne, essa perseguição, esse instrumento de Satanás. E aí ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele, Paulo, a minha graça te basta. Deixa eu dizer uma verdade para você nessa noite, existem áreas da sua vida que não vão sair de você. Existem paixões aí dentro que não vão ser destituídas, elas continuarão aí. Cabe a você dizer não para ela todos os dias. Cabe você lutar contra ela todos os dias e dizer, eu não vou cair, Senhor, não me deixe cair em tentação. Lá não está dizendo não me deixe ser tentado, está dizendo não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. É você quem vai ter que dizer, Jezabel, você não vai se levantar mais. Eu não vou aceitar mais o seu governo sobre a minha vida. Você está entendendo, querido, que quando você entende a palavra de Deus, você começa a ter um novo sentido sobre a sua vida cristã. Eu vi alguém que mandou uma mensagem para mim, de um filho que está desesperado, dizendo, aonde está Deus? Deus me abandonou. Deus não te abandonou, Ele só não pode tocar aí, porque isso é responsabilidade sua. É como a menina que se apaixona pelo camarada errado, e ora e dizendo, Deus, tira do meu. Ele não vai tirar, porque é uma escolha sua. Para de se iludir. É você quem tem que pensar e fazer a escolha certa. Você está entendendo? Quando você entende a palavra, você começa a ter um sentido real da vida cristã. Quantas pessoas vivendo debaixo de um jugo pesado porque não entendem a palavra do Senhor. Agora, sabe o que é que eu vejo nisso aqui? Eu vejo uma coisa tremenda. Na velha aliança, na antiga aliança, só os reis, profetas e sacerdotes recebiam o Espírito Santo, uma unção específica sobre eles. Na nova aliança, a Bíblia diz que todos nós, e descerá o Espírito Santo, e todos serão cheios, ficar em Jerusalém, para que todos sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que todos os atos de Cristo, todos os atos de Jesus, Ele fez pelo poder do Espírito Santo. Você não vai conseguir sozinho, mas pelo poder do Espírito Santo você vai conseguir. É por isso que a Bíblia diz que Deus então manda o profeta pegar um dos seus discípulos, ir lá em Jeú e derramar o óleo sobre a cabeça dele, ungindo-o rei sobre Israel. Nessa noite eu quero orar para que o óleo desça sobre a nossa cabeça e nos unja, para que possamos reinar em vida, como Paulo disse. A Bíblia diz, querido, que nós fomos chamados para reinar em vida. Aqui é só um treinamento para o milênio, é nisso que eu acredito e é nisso que eu me movo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, o que mudou a estrutura da minha vida foi no dia que eu descobri pela palavra de Deus que nós somos chamados para reinar.
digno és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Quando essa palavra veio e eu me movo por ela, deixa eu te dizer, se tem uma palavra que me move, é uma palavra que eu vou reinar com ele sobre toda a terra. Mas assim como foi para Jeú, eu sei que o óleo já foi derramado, eu sei que já recebemos essa unção, mas eu sei que há alguns aspectos que eu preciso trabalhar na minha vida. Jeú teve que matar todos os homens da descendência de Acabe, da casa de Acabe, servos e escravos, livres, todos. Ele teve que ouvir uma palavra, e um erro que ele cometeu querendo sepultar Jezabel foi justamente o contrário da palavra. Querido, você tem que estar atento, eu já tenho dito isso. Traga à sua memória aquilo que Deus já falou com você. Ore a Bíblia, ore a palavra de Deus. Não ore só as caixinhas de promessas da vida, não. Ore também as palavras de correção, ore as palavras de juízo, ore a palavra de Deus, ore a Bíblia. Se volte para ela e entenda aquilo que Deus está trazendo para o seu coração. Eu sei que eu me movo por essa palavra, mas eu sei que para chegar nesse lugar de governo, é hoje e agora que eu estou sendo cuidado e tratado. É por isso que tem coisas que Deus cobra de você que não cobra de mais ninguém. Você já passou por isso? De você querer fazer uma coisa e Deus falar com você, não faça. E você falar, mas Deus, o Marlos faz, o Mauri faz, o Mateus faz, até o Júnior lá em Vila Velha faz. Você faz? Não, né? A gente já está com o Júnior, a Miriam e os meninos, vocês viram aí? Da nossa célula lá de Vila Velha. Ô, glória! Você precisa compreender essas coisas, querido. Tem hora, deixa eu confessar, deixa eu abrir meu coração para você aqui nessa noite. Tem hora que eu acho que eu não estou levando uma palavra ao seu coração. Tem algumas frustrações que eu vejo alguns vivendo, tem alguns retrocessos ou círculos de vida que eu vejo alguns vivendo, que eu falo, meu Deus, será que eu não estou conseguindo passar a tua palavra? Será que eu não estou conseguindo alcançar esse coração? Há uma palavra que nós nos movemos por ela. Você foi chamado para reinar, mas Deus precisa moldar você para assumir esse lugar de governo. Quais são as áreas da sua vida que você vai derrubar Jezabel delas hoje, no nome de Jesus?